Bom dia, queridos amigos e irmãos. É com muita alegria que nós vos podemos saudar neste primeiro domingo do mês de maio. Ainda que possamos estar afastados fisicamente, estamos juntos em espírito para adorar o nosso grande Rei, o nosso Senhor. Se fosse um dia normal, um primeiro domingo do mês, nós estaríamos a celebrar a ceia do Senhor. De qualquer maneira, a mesma comunhão, o mesmo espírito, os mesmos elementos fraternais se mantêm, ainda que à distância. O nosso coração está junto com o coração de Deus. Que Deus possa abençoar este culto. Deus possa abençoar a vossa família. Que Deus continue a encorajar-vos neste tempo de quarentena. Que Deus vos continue a dar a alegria essencial, a felicidade de quem é filho de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu. Sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Folhas e frutos, montanhas e mares, só as estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vai depois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel.
Olá, irmãos. Nós estamos muito felizes por poder falar com os irmãos. Gostaríamos de abraçá-los. Tenho sentido muita falta dos abraços e alguns irmãos eu tenho ligado para saber como eles estão. Nós temos sentido essa saudade. Não temos o contato de todos, mas temos procurado ligar para aqueles que nós temos contato para saber como eles estão, e saudade de todos, de abraçar a todos. Mas esse tempo de confinamento tem sido um tempo também muito precioso para nós, para nossa família. Nós estamos usando esse tempo para buscar mais ao Senhor, trazer as bênçãos do Senhor para nossa casa, orar pelas famílias da igreja, orar pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, pela nação portuguesa, porque também é a nossa nação, né? Além de orarmos pelo nosso país. Mas tem um versículo que tem estado no nosso coração, que é 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 14, diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E é assim, a arca de Deus, hoje nesse tempo, é a presença dele em nossa casa. E o Espírito Santo está presente na nossa vida. Portanto, a arca de Deus está conosco. E no momento que nós buscamos, oramos, Deus nos abençoa. Mesmo nesse momento de muita confusão, nós conseguimos manter a nossa serenidade, o equilíbrio emocional, e tem sido um tempo muito precioso para todos nós. A nossa casa tem sido muito abençoada com os cultos que nós temos feito e com os cultos da nossa igreja, que dominicalmente assistimos. O GL também tem sido precioso para nós. Então, nós como família estamos muito felizes, porque não estamos só, estamos com a nossa igreja. A igreja está presente aqui na nossa casa e nós temos usado para orar e buscar o Senhor. Nós gostávamos de orar com os irmãos, abençoando as vossas famílias. A Ida vai orar e nós ficamos assim por aqui, agradecendo a Deus, porque Deus tem sido bom com todos nós. E eu peço a Deus que Deus abençoe a cada família da nossa igreja, que cada família se sinta coberta pelos laços do Senhor, pelo cuidado, pelo amor do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus misericordioso, que nos concede esta oportunidade de estarmos aqui em família para falarmos com a tua igreja. Nós somos a igreja de Cristo e viemos nesse momento, Senhor Deus, pedir pela humanidade misericórdia por todas as famílias espalhadas pela face da terra. Misericórdia pela tua igreja, misericórdia, ó Pai, por todos que estão agora, Senhor Deus, acometidos dessa doença, dessa pandemia, mas que tu possas nos livrar, Amém. Livrar o teu povo, ó Pai. Por favor. Tenha misericórdia. Te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui como família, falando do teu amor. Amém. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados e aumente cada vez mais a nossa fé em ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, muito obrigado. E quero me despedir dos irmãos como meu neto se despede de mim quando liga para mim lá do Brasil. Vô, tchau, tchau, tchau. Beijo. Então eu quero dar um beijo à igreja e um abraço muito grande. Espero que isso passe logo, porque eu estou com muito desejo de abraçar e de beijar os irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba?
Muito bom dia, estimados irmãos e amigos. Chegamos ao primeiro domingo de maio, mas ainda sem possibilidade de nos encontrarmos na casa do Senhor em conjunto para o culto de adoração. Mas da mesma forma, nos nossos lares, nós abrimos o nosso coração pedindo que Deus nos fale, nos oriente, nos estimule. Nós vamos falar um pouco, num pequeno texto do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, para lermos do versículo número 7 até ao versículo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7 até ao versículo 12. Aqui iremos encontrar alguns desafios e orientações da parte de Deus para que nós, como discípulos de Jesus, possamos agir desta forma. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus nos está a dizer aqui neste texto é que Deus, que é nosso Pai, está disponível para nos dar coisas boas, para dar àqueles que lhe pedirem. Então, o estímulo, o incentivo é a oração. É sobre isto que nós vamos falar. Este é o nosso tema. Já que nós estamos a viver tempos perturbados, desafiadores e desencorajador para muitas pessoas e muitas famílias, nós encontramos aqui o consolo e o desafio da parte do Senhor. O Covid-19 só parou a nossa ação diária, alterou os nossos planos, mas não alterou os planos de Deus. O Covid-19 parou o mundo, dando-lhe tempo, dando-lhe uma oportunidade para parar, refletir e alterar o seu procedimento, assim como nós, Igreja. Este é o tempo em que nós paramos, refletimos, pensamos, nos reorganizamos para darmos resposta aos desafios durante este tempo e após a pandemia. O Covid-19 só veio expor toda a fragilidade humana e também o nosso egoísmo coletivo. O mundo vivia de uma forma extrema o seu egoísmo. Começamos nós a tomar consciência de que o planeta estava em momentos difíceis. Nós tínhamos entrado por uma via de autodestruição. Jesus dá-nos garantia de que Deus tem prazer em nós. Deus ama a humanidade e, de uma maneira muito particular, os seus filhos, aqueles que o procuram e aqueles que fazem a sua vontade. Por outro lado, pensamos neste tempo e refletimos e podemos concluir que a humanidade não é um projeto falido ou abandonado por Deus, muito menos os discípulos de Jesus. Jesus continua a cumprir a sua promessa quando diz: eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. A relação transparente com Deus e com o próximo é fundamental para nós, cristãos. E neste tempo nós precisamos pensar, precisamos ser totalmente transparentes para com Deus e procurar melhorar o nosso relacionamento com o nosso Criador. Só uma forma, e o contexto destes pequenos versículos que nós lemos é um contexto maior e mais abrangente, e nos versículos anteriores fala de ansiedade. E nós precisamos de vencer a nossa
ansiedade. E para vencermos a nossa ansiedade, nós precisamos de viver de acordo com os padrões divinos e sermos filhos dependentes da sua graça. Sermos filhos dependentes. No versículo 25 do capítulo 6, do capítulo anterior, Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É um texto cuja aplicação era para os discípulos que ouviram e cuja aplicação é para nós que lemos e ouvimos o texto falar connosco. E fala de um conjunto de necessidades que nós, seres humanos, temos. E o texto diz: Deus sabe todas essas coisas. Deus conhece todas as vossas necessidades. Exemplifica através da natureza, mandando olhar para os lírios do campo, a sua beleza natural, dizendo, referindo-se ao vestuário, olhando para as aves do céu. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não têm celeiros, não têm silos, não têm frigoríficos, mas Deus as alimenta. Deus dá-lhe o alimento diário, indo ao encontro daquilo que Jesus nos estava a ensinar na chamada oração modelo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E este tempo talvez nos esteja a ambientar e a chamar à razão para o nosso egoísmo e para o nosso constante desejo de construir celeiros. E mais celeiros. Como Jesus também chamou a atenção numa das suas parábolas, acerca de um homem que Deus muito abençoou e teve uma grande colheita, mas não usufruiu espiritualmente das bênçãos de Deus. Pelo contrário, revelou todo o seu egoísmo pessoal. Não podemos fazer as coisas à nossa maneira. E neste tempo, é esta a conclusão que nós chegamos. Deus estabeleceu regras. E nós precisamos de viver de acordo com as regras. Principalmente nós, os cristãos. Principalmente nós, os discípulos de Jesus. Precisamos de viver de acordo com as regras estabelecidas. Então vamos falar das 4 exortações ou desafios que nós encontramos aqui neste texto que Jesus nos lança. E o primeiro é: pedi. Pedi. Orem. Levai junto do Pai as vossas necessidades. O que pede, ou o ato de pedir, implica, por parte daquilo que faz, a sua oração, humildade e consciência da sua total dependência em relação àquele a quem nós estamos a pedir, que é o Deus Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que neles há. É o Deus que nos manda a chuva para a terra produzir fruto. É o Deus que nos manda o sol para manter a vida. É um pedido que sai do coração de um necessitado ao encontro daquele que todas as coisas pode suprir em nós. Todas e qualquer falta. Seja independentemente do problema, do assunto ou da causa do nosso pedido. Um exemplo positivo e um exemplo negativo que Jesus nos falou, ou nos mostrou, exemplificou para que aprendêssemos a orar e como orar, como manter o espírito verdadeiramente cristão de um discípulo seu. Deus contou uma parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar. A oração aqui vai exemplificar o coração do discípulo de Jesus. Ou do pseudo-discípulo. E diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. E reparem, vamos ver o comportamento de um, o comportamento do outro. As palavras de um, a palavra de outro. A atitude de um e a atitude de outro. Como é que um regressou e como é que o outro regressou. E muitas vezes isso acontece quando nós entramos na casa do Senhor. Possivelmente nem todos saímos da mesma maneira, porque nem todos entramos da mesma maneira. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens. Um julgamento fácil. E muitas vezes nós somos tentados a julgar desta maneira. Os outros são o quê? Roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda sou como este que está aqui ao meu lado, este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo o que possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe,
nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto um dizia: eu não sou como os demais, eu sou melhor, eu faço coisas que os outros não fazem, este simplesmente disse, nem se comparou a ninguém: sou um homem pecador. Pedir, além da humildade, pressupõe fé daquele que ora. E as nossas orações pressupõem também este elemento imprescindível, que é a fé. E como um exemplo que nos pode servir também para nós, a igreja de Jerusalém quando orava, perante uma situação gravíssima também, que era a prisão de Pedro. A igreja reuniu-se para orar. E orou, uma oração incessante. Até que Deus respondeu à oração. Mas às vezes nós temos o comportamento como a igreja de Jerusalém. Deus responde e nós não aceitamos que Deus já está a responder, mesmo estando nós em oração. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro, ansiosa, e anunciando que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, aqueles que estavam reunidos em oração, a igreja, ainda pequena, em número, estava reunido numa casa, não creu. E achou que a menina estava perturbada, estava fora de si. Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Mas não acreditaram. Mas Pedro continuava batendo e quando abriram, viram-no e se espantaram. Quando a nossa oração vai para junto de Deus, deve de partir de um coração com fé, sabendo que Deus pode responder à nossa oração. O segundo desafio, orientação, exortação que nós encontramos aqui é busquem. Não só peçam, mas busquem. Neste desafio de buscar, nós encontramos um outro exemplo nas Sagradas Escrituras, que é o exemplo do centurião de Cafarnaum. Quando ele se aproximou de Jesus, no capítulo 8, é logo o segundo elemento, o segundo milagre que nós encontramos em Mateus. Primeiro, o leproso. Segundo, o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum foi ter com Jesus. Ele buscou, ele procurou, ele foi. Deixou a sua casa, ele foi procurar. Não mandou ninguém, ele foi procurar. Não mandou ninguém. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando-lhe: Senhor, meu criado jaz paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. A disponibilidade de Jesus para com o centurião é a disponibilidade de Jesus para com a igreja do século XXI, para connosco. Agora que estamos confinados aos nossos lares e depois de estarmos confinados, quando entrarmos numa atividade e a ritmo cruzeiro, Ele continua connosco, atento e disponível para ouvir. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de te receber em meu teto, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda-me com uma palavra tua, a mim chega, basta, uma palavra. Mas diz somente uma palavra e o meu criado ficará são. Uma palavra. Uma fé extraordinária deste homem. E Jesus concluiu, então disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E foi feito conforme a fé do centurião. E as nossas orações serão realizadas de acordo com a fé do que ora. Por outro lado, e em último lugar, encontramos aqui a terceira exortação, orientação ou desafio, que é batam. Batam. Então bater está ligado a este processo de esperar, de aguardar a resposta. Nós quando vamos visitar um amigo, batemos. Antigamente não tinham campainha como nós temos hoje. Então batia-se à porta. Batíamos 1, 2, 3, 4 vezes. Insistíamos. A pessoa podia estar no quintal, podia estar mais longe. Levava tempo para chegar. Mas insistíamos até que alguém nos abria a porta. Agir, do ponto de vista
do desafio que nós encontramos aqui, orar significa também perseverar. E nós, como cristãos, precisamos ser mais do que nunca perseverantes na oração. Quem bate, geralmente, vai com o intuito de entrar em casa, de ser recebido pela pessoa que vai visitar, ou expor um assunto ou um pedido. E Jesus dá também uma ilustração em Lucas, capítulo 18, quando fala de uma pobre viúva que foi ter com o juiz daquela cidade para que fosse feita justiça. E foi 1, 2, 3, 4, todas as vezes foram necessárias, até que o juiz se sentiu perturbado, incomodado e respondeu ao pedido desta viúva e a conclusão e aplicação de Jesus sobre esta parábola, que para nós é interessantíssimo. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamarem a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Pergunta. Deus faz a resposta. E Jesus está a preparar o nosso coração dizendo: Deus muitas vezes vos faz esperar quanto ao pedido das vossas orações. Não é orar e resposta imediata. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamarem a Ele de dia e de noite, incessantemente, ainda que os faça esperar? E reparem agora, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E a questão que Jesus coloca para a nossa meditação, para pensarmos é, quando Jesus vier, quando for o retorno de Cristo, aquilo que nós muitas vezes dizemos, a segunda vinda de Cristo, achará porventura Jesus este tipo de fé no seio da igreja? É uma fé na resposta de Deus às nossas orações, porque o contexto é a oração. Achará uma igreja com fé na sua oração, convicta de que Deus responde às orações, pelo que é uma igreja que continuamente ora até ao último dia? Esperemos que sim, queridos irmãos e amigos, esperemos que sim. O que a Bíblia nos diz, por exemplo, a advertência, o desafio que nos é deixado, reparem, Paulo, perseverai na oração, quando escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 12. Quando escreveu aos Efésios no capítulo 6, versículo 18, desafiou aquela igreja: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança, perseverança, perseverança. Quando escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, disse-lhes: orai sem cessar. E fica da parte de Jesus a promessa, que ela é repetida no versículo 7 e no versículo 8. E passaremos só a ler o versículo número 8. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre. As tuas orações serão ouvidas pelo Senhor. Queridos irmãos, Deus está interessado nos nossos sofrimentos, nas nossas ansiedades, nas nossas dores e em tudo que nos perturba. Ele é um Pai diligente e preocupado connosco. Pelo que socorrei-vos dele, buscai-o e o achareis. Estai junto dele, ele estará junto de vós. Batei à porta do seu coração, ele irá abrir o seu coração e deleitar-se convosco e vós com eles. Relacionemo-nos e olhemos para Deus como um Pai amoroso. Sempre esta deve ser a nossa visão de Deus. Um Pai amoroso. E Jesus disse, na sua palavra, que Ele é um Pai amoroso, a quem nós dirigimos a nossa oração. Melhor do que qualquer ser humano que seja Pai e seja bom Pai. E alguém escreveu o seguinte: Deus angustia-se e sofre por cada ser humano mutilado, perseguido, injustiçado, vítima da violência ao longo da história da humanidade. Se não sofresse, não podia ser um Criador. Ele seria apenas um arquiteto da nossa existência, mas nunca poderia ser um Pai.
Mas Deus é o nosso Pai e um Pai cheio de compaixão por nós. E disso deu nota Jesus quando contou a parábola do filho pródigo. Este é o nosso Pai, este é o nosso Deus, este é o Senhor a quem nós dirigimos as nossas orações. Não estejeis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graça. Que assim seja da parte de cada um de nós e que Deus vos abençoe, certos de que Deus responderá às vossas orações. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor Cantarei quão
Que palavra abençoadora! O Sermão do Monte é um dos textos em que Jesus demonstra todo o seu amor, a sua pessoalidade pelos seus discípulos e nos traz lições que marcam a vida cristã. E a palavra dele nos diz em Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 7 a 8, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Portanto, o convite da palavra do nosso Deus é que, ao ouvirmos, devemos, portanto, amolecer o nosso coração, torná-lo humilde mediante a graça e o poder de Jesus. Quero te convidar a, durante esse tempo, nós orarmos, e não somente agora, mas continuarmos nesse sentimento, em espírito de oração, por todos aqueles que têm precisado, para que Deus nos dê sabedoria nesse tempo, como devemos não só sermos e desejarmos a bênção de Deus, mas levarmos a sua bênção a outras pessoas também. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos nesse momento e falemos com o Pai. Nosso bom Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela bênção, Senhor, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado pelo tempo de louvor, de gratidão, de exaltação do Teu nome. Nós estamos muito felizes, Senhor, porque Tu te revelaste nos nossos corações, nas nossas vidas e aumentaste a nossa família. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, e pedimos principalmente por aqueles que estejam a viver alguma situação mais aflitiva, de maior isolamento, de mais solidão, Senhor, que o Teu Espírito possa confortar cada um deles, se com os abatidos de espírito, se com os atribulados de vida, se com os doentes, Senhor. Fortalece os joelhos daqueles que estão trêmulos e incertos quanto ao futuro. Que o Teu Espírito fale ao coração de cada um deles, Senhor, e que fale também aos nossos corações. Ajuda-nos a orar com convicção, e oramos e pedimos como outrora os Teus discípulos pediram. Ensina-nos a orar, aumenta a nossa fé, faz de nós discípulos do século XXI. Abençoa todo o Teu povo em todo o mundo. Abençoa todas as Tuas igrejas. Abençoa todas as lideranças. É a nossa oração, o nosso bem-aja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por esse tempo que estiveste conosco. Foi muito bom. Para continuares informado durante essa semana, nós temos alguns avisos muito importantes em que você vai ver agora e que será um tempo realmente de grande crescimento para todos nós. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.